Ah, começando aí a live de hoje, 19 horas. Desafio, né? Para as mães, enfim, conseguirem ser pontuais nessas situações. Mas vamos lá. Sou Juliana Silveira, do New Families. Tá entrando aí a Luciana Catoni, uma parceira, super parceira. Já fizemos vários bate-papos juntas e vai conversar conosco hoje sobre nós é o novo eu. Não é isso aí? Lu, te esperando pra gente começar. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Entrou um aqui. É. Aham. Esse Lu tá aí. E aí, Ju? Opa! Boa noite, Boa gente! Olá, todo noite! Boa mundo! noite, né? Boa noite, Muito pessoal da bom, Reserva Mini. Não é uma delícia? Tá junto? muito bom estar aqui de novo. Super legal, a gente ficou muito feliz com esse convite, né, Ju? E legal também estar junto com você nesse momento, porque eu tenho uma Exato, não é a nossa primeira admiração. vez. Ah, imagina, a admiração toda minha. Eu acho que esse momento, assim, o gostoso disso tudo, primeiro é que a gente conseguiu sair da avalanche por alguns minutos, né? Que é um desafio a gente conseguir priorizar em algum momento esse bate-papo, porque a reflexão ela está acontecendo no tempo, né? Mas o parar, assim, é uma delícia a gente poder estar aqui. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite da Reserva Mini, né, Lu? Enfim, poder estar aqui contigo de novo, não é a nossa primeira vez juntas, mas poder falar de um assunto que faz tanto sentido para nós, quem conhece o projeto @New Families, que é o meu e o teu, né, Lu, @Real Maternidade e Maternidade nas E uma Empresas, maternidade nas empresas, isso, faz todo sentido, não é? Oi pro pessoal, então, agradecer total. quem está aí, quem está entrando. Vamos E eu começar, queria né, Lu? Vamos. Então, gente, para contar para vocês aí de casa, a gente bateu um papo sobre o que a gente ia falar aqui hoje. E a gente recebeu um texto muito legal da marca Reserva Mini, né? Inspirador. Falando sobre nós, um novo eu. E a gente ficou assim encantada com esse texto, com a riqueza que esse momento nos apresenta. E aí a gente falou assim: ah, sabe o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai falar? A gente vai ler o texto junto com vocês e a gente vai comentar algumas partes que a gente acha que é fundamental, que é muito importante a gente debater aqui para fechar essa semana aí que antecede o Dia das Mães. Então a gente vai fazer uma leitura e vamos comentar e vamos colocar a experiência da gente. Vocês também, por favor, interajam com a gente quer saber também como é que vocês estão passando esse momento. Então a gente vai iniciar, vamos ler um trechinho, né, Ju? Perfeito. É importante que esse texto ele precisou fazer sentido para a gente estar aqui, né? Essas conversas elas só fazem sentido quando o tema ele mexe com algum valor da gente, com o que a gente acredita. E nada mais verdadeiro do que uma mãe e a sua generosidade, né? Trabalhar tanto o nós na frente do eu, que é uma coisa que a gente faz na essência. É a essência da nossa escolha, né, materna, não é? Então, se tu Exatamente. me permitir, Lu, eu vou ler o primeiro pedacinho aqui para a gente começar a debater, que eu acho que vai ser rico mesmo, porque o texto é lindo. Peço até e sugiro para a Júlia, o pessoal da Reserva Mini, depois colocar ele na íntegra, né? Acho que no perfil ali, para ficar, para que vocês tenham a sequência, né? E consigam ler ele com tudo que ele traz de bom, porque no final a gente termina com um carinho no coração, assim gostoso, não é? Super. Parece que é um texto que entende a gente, mas vamos lá. Conciliar carreira e maternidade é um dos grandes desafios que as mulheres do nosso tempo enfrentam diariamente. Durante a Covid-19 e a necessidade de isolamento social, isso ganhou proporções ainda maiores. Seja para aqueles que empreendem, por desejo ou única opção, para as que seguem como colaboradoras no mercado ou para as que optaram em exercer a maternidade exclusivamente. Gente, esse texto faz tanto sentido, e esse texto tem muito do teu trabalho, né Lu? Sim. De trabalhar, enfim, as habilidades e a mulher no mercado de trabalho. E como é que a gente faz isso, mãe, né?
Exatamente. A gente da maternidade nas empresas, a gente leva essa mensagem, né, da maternidade como impulso, da parentalidade É. como impulso para as empresas. E aí, nesse pedacinho do texto, a gente vê, né, que durante a Covid-19, isso ganhou proporções ainda maiores, a questão de conciliar carreira e maternidade. E eu acho legal a gente pontuar aqui que a gente tem essa visão carreira, maternidade. É uma visão muito ou bom ou ruim. O que a gente precisa entender? Que não precisa ser uma coisa ou outra. A gente pode ter as duas coisas na nossa Exato. vida, né? Não, tu colocou de Ora, a uma forma gente tá. interessante, porque é como se fosse duas vidas, né? E a mesma pessoa, Exato! E aí a não gente é? está vendo com o Covid que a vida pessoal e a vida profissional estão completamente interligadas, não dá mais para separar. Então a gente precisa trafegar, existe um caminho do meio entre carreira e maternidade. Ora a gente está um pouquinho mais para cá, ora um pouquinho mais para lá, e tudo bem, gente, né? Não é aquela coisa, uma coisa ou outra, não, tá tudo bem, e a gente vai trafegando à medida que a gente vai conseguindo um espacinho aqui, um espacinho ali, e tá tudo certo, tá tudo bem. E o E essa interesse. sensação. Desculpa, pode ir, Ju. Imagina, imagina. Não, eu ia te complementar, só que como isso é interessante na prática, assim, no dia a dia, da experiência do Covid, desse isolamento todo, como a gente se vê potente no realizar as coisas, porque apesar de ser uma demanda enorme, né, para uma mãe que tem que lidar com tantas questões, e a gente vai falar disso logo, a gente se sente potente porque as habilidades, elas casam, né, elas se cruzam, elas se ajudam. Né? A habilidade da mãe, ela é muito competente no ambiente de trabalho, né? Sim, e esse momento eu me parei assim com sensações, com várias sensações em vários momentos durante esse isolamento, que eram sensações que eu tinha no meu puerpério. E aí eu comecei a pensar, gente, eu já senti isso em outro momento completamente diferente. E aí a gente foi pesquisar sobre esse assunto, que a gente tem um webinar que a gente está dando nas empresas para celebrar o Dia das Mães, e a gente encontrou o conceito de matrescência. O que é matrescência? Nem todo mundo fala esse termo. Matrescência é uma fase da vida da mulher, como existe a adolescência, que é uma fase de muitos Uhum. hormônios, de muitas transformações, existe a matrescência, que são muitos hormônios, muitas transformações, mas guiada aí pelo nascimento de um filho. E essa matrescência traz pra gente sentimentos muito ambivalentes, né? Altos e baixos, no mesmo dia a gente está vivendo isso. Traz a mudança da dinâmica familiar, que vem com a chegada de um bebê, que a gente tem que mudar a casa, mudar o ritmo, mudar tudo. E a gente está vivendo isso com o Covid. Traz E a de certa questão forma, o da. isolamento, de certa forma, o isolamento, né, Lu? Total, muda completamente a dinâmica familiar dentro de casa, né? O jeito como a gente trafegava dentro da nossa casa mudou, né? Mudou tudo. E eu coloco muito assim na questão da mãe em si. Mesmo que mude a dinâmica quando nasce o bebê, a mãe em si fica muito dedicada a esse universo. E por conta disso a gente está em Exatamente. isolamento, de certa forma. A Total gente está isolamento. confinada naquilo, não é? Então, Então tem até ouvi de muitas algumas relações. amigas assim, gente, a gente tem uma certa experiência nesse confinamento, eu não me sinto tão num ambiente tão pouco familiar. Ele é familiar para mim, estar em confinamento Exato. nesse momento. É como se eu já vivi isso muitas vezes. E a gente vive em alguns Exatamente. momentos da vida, acho que no puerpério um deles, mas tem alguns outros que a gente em algum momento faz a escolha pelos filhos, né? Ou em algum momento realmente faz uma parada, né? Eu tive uma experiência curta disso, de ficar mais tempo com eles em determinado momento, e dá essa sensação muito parecida. Então ela é uma sensação familiar. Super familiar. E o que vem também com essa questão, né, do puerpério, da matrescência? A questão da fantasia versus a realidade. Quando a gente não conhece alguma coisa, é normal a gente fantasiar, a gente imaginar como vai ser. Enquanto a gente não tem filho, a gente não sabe o que é de fato a vida real de uma mãe. E a gente começa a criar expectativas que vão causar frustração, porque depois que chega a situação, a gente vê que aquelas fantasias não eram a realidade. E na época Exato. do Covid também, a gente vê, né, o mundo instagramável. A gente vê no Instagram as pessoas maratonando séries, fazendo Ah, isso é... piquenique com as crianças, com as frutas cortadinhas milimetricamente, o pratinho de bichinho, a refeição com bichinho, não sei o quê, a yoga, mãe e filho. Gente, Lu, hello, tu e como sabe é que que tá a mãe nesse momento? tu sabe que eu até acho que tem alguns momentos e por isso que algumas pessoas realmente postam, né? Acho que a gente tem Aham, alguns momentos no caminho que são bacanas e fotografáveis, né? E compartilháveis. Mas o dia a dia, ele não é
Nada fácil. Ele tem Nada alguns glamouroso, pontos gente. altos, mas ele não é fácil. Para a gente estar aqui agora nesse momento, por exemplo, se move uma usina para estar aqui, né? Para a gente conseguir parar e sair de dentro daquilo tudo. Só que acontece, e eu acho engraçado porque eu escrevi um texto essa semana, para quem não sabe, eu sou escritora, na verdade. Uso o blog como caminho, mas não sou blogueira, né? Sou escritora. E o texto essa semana fala muito disso. A gente em algum momento se acha até louca quando olha no Instagram tudo acontecendo tão bem na casa dos outros e aqui não. Eu digo, gente, o problema está na minha família, será? Será que está no meu funcionamento? E na verdade, essa loucura toda, e o que eu chamaria de grande habilidade da mãe nesse momento, não é a gestão do tempo, porque a gestão do tempo, quem tem filho sabe que não é bem assim, né? O filho, a gente não consegue domar e conduzir as coisas nos horários da forma como a gente quer. Quem nunca pegou um bebê que fez número 2 aí, né? O cocôzinho na fralda na hora de sair, na porta de casa. Tá, sempre, a gente né? não consegue fazer tudo funcionar do jeito que a gente quer. Então eu colocaria uma habilidade, e talvez das maiores que a gente vem traçando em casa, a gestão de crise. Total. A mãe é uma gestora de crise. E o mundo está precisando do quê, né? A gente precisa do colo materno, a gente precisa do apoio, mas a gente precisa da gestora de crise, que é o que a gente faz diariamente, da hora que acorda, da hora que dorme. E eu acho Não que é verdade? a gente tem que lembrar que a gente já passou pelo puerpério. A gente já experimentamos sensações ambivalentes, já experimentamos medo, angústia. É uma vida nova, eu não vou dar conta. E a gente já experimentou isso e a gente sobreviveu e saímos mais fortes, né? Mães saem mais fortes, né? Do puerpério, a gente se sente muito forte, muito potente. Então, a gente pode usar, sim, todos esses aprendizados que a gente teve no nosso puerpério, na nossa maternidade, para enfrentar esse momento de uma forma diferente. E não pensar é uma crise. Gente, é uma oportunidade, né? A gente, como mãe, tem essa missão, esse cuidar muito dentro de nós. Então, a gente pode usar isso de uma forma a transformar o nosso olhar para ver as coisas sob uma perspectiva um pouco mais positiva e inspirar as pessoas que estão do nosso lado. Né? Então, acho que de repente, Ju, vamos voltar aqui para o textinho, falar mais um trechinho? Vamos lá. Conta para nós esse trecho próximo aí. Tá bom, ó. Falta tempo, faltam braços. Só sobra pressão, sobra medo, mas também sobra coração. E a maternidade segue sendo colocada à prova. Da noite para o dia, mães viraram professoras particulares, médicas no feeling e até videntes, só para ter a certeza de que seus filhos estarão a salvo. Olha que lindo isso. Eu queria fazer um parênteses, porque realmente esse texto me tocou bastante e queria trazê-lo e para o pessoal que está acompanhando aí. Gente, o que move é buscar objetivos na vida, o que move buscar sucesso. E aí, se vocês quiserem fazer um paralelo com o trabalho, isso cabe muito bem. É o amor, é a paixão por aquilo, né? E o filho desperta isso na gente. Então, quando um filho pede uma ajuda, e eu estou tendo isso, vivendo isso muito, eu tenho aqui 3 crianças em idades completamente diferentes, acompanhar uma aula, uma prova online, que é uma coisa nova para eles, passou a ser um desafio para mim, mas um desafio com tanto amor, porque eu não quero faltar para eles nesse momento. Eles precisam de ajuda. E se a gente fizer um paralelo para a carreira que a gente estava falando, né, para tu ver como a mãe tem para ensinar nesse caminho, é o que a gente precisa fazer com as nossas equipes, com os nossos colaboradores, com os nossos colegas. É a ajuda, a colaboração mútua, que é o que a gente faz quando a gente ajuda um filho numa prova e ajuda a outra filha, que eu tenho uma bebê, a comer de colher. Exato. Né? São aprendizados que a gente vive junto. Né? É muito generoso isso. Né? E eu tá exigindo demais da gente. Demais. E eu acho que no momento que a gente é tão exigido, é muito interessante, muito importante a gente mostrar a vulnerabilidade. Né? O que é a vulnerabilidade? As pessoas acham que é fraqueza, mas a vulnerabilidade não. Ela é justamente a coragem da gente se expor. Aceitar, no momento que a gente não tem certeza de nada. Então tá todo mundo vivendo um momento novo. Vamos ser mais vulneráveis, abrir o nosso coração, escutar com o coração, ter a escutativa, a presença plena, para a gente realmente passar isso para as crianças, passar isso para os nossos gestores, para os nossos colegas, né? A gente precisa
dessa humanidade, né, que vem com essa vulnerabilidade. É um momento muito bacana da gente ser vulneráveis e empáticos, porque só vai sair muito bem dessa crise as empresas que tiverem isso no seu DNA. A gente está na época que literalmente as máscaras caem, né? Só vai ficar ali quem tiver um discurso coerente, quem tiver preocupado de fato com o próximo. A gente fez um e-book, Ju, Maternidade nas Empresas, a gente fez o e-book com dicas de home office com a casa cheia. Então, nesse momento inicial da pandemia, a gente viu, porque a gente é acostumado a trabalhar em home office, mas um home office tradicional, sem crianças em casa e tal, e bagunçou tudo. E a gente estava tendo muita dificuldade para lidar com isso. Aí eu falei com a Suzana Su, a gente ali, né, naquela coisa, vamos então aproveitar a rede que a gente tem, as empresas que a gente tem, e vamos saber o depoimento das pessoas em relação a isso. E aí a gente foi atrás das empresas, dos profissionais, nos primeiros 10 dias de pandemia. Inclusive, a Carol Portela, diretora da Reserva, foi uma que nos deu um depoimento muito bacana. E a gente se tocou assim, com vários depoimentos muito legais. Um depoimento que eu gosto muito de falar é de ele é sênior, ele é super mega top e ele trabalha em Dubai. E aí eu perguntei para ele, como é que você está lidando com isso? Ele falou assim, Lu, eu nunca fiz home office na minha vida. Nunca. Nesses anos todos de carreira, eu nunca precisei. Mas no dia que eu fiquei sabendo que ia ter o trabalho home office, eu juntei toda a minha equipe e perguntei, pessoal, quais os desafios que vocês acham que a gente vai enfrentar? Olha isso, é de uma riqueza, ele se fez vulnerável ali na frente de todos e eles juntos começaram a debater sobre isso, né? Então eu acho que esse momento é um momento que pede esse tipo de atitude. A gente com os nossos filhos... as pessoas se conectam com gente. Precisa ser humano. Né? O defeito, a fraqueza, o choro, ele conecta. Os filhos reconhecem nisso, na vulnerabilidade, eles reconhecem verdade, afeto, humanidade. E é isso que eles precisam para se conectar. Eles não querem uma mãe ou um pai que fiquem sobre eles, né? Eles querem alguém que esteja com eles. Né? E a pessoa que está com eles chora, sofre. Né? Eu escrevi nesse texto essa semana que a minha filha deu um cartão para mim outro dia porque eu me debrucei no balcão da cozinha gelado e tive uma crise de choro porque eu tive muitas coisas na mesma semana acontecendo e ela me disse, mãe, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem que tu chore porque é muita coisa mesmo. Então, assim, naquele momento, a primeira coisa que dá na gente é uma certa, assim, um constrangimento quase, porque nós somos esteio. E daí quando o esteio balança, como é que tá o pessoal embaixo da barraca, né? Daí dá um medo, assim. Mas tu sabe que depois eu percebo a relação que a gente vem construindo nesse confinamento, ela tá ficando mais verdadeira, mais forte, mais consciente, né? Eles enxergando que eu tenho os meus dias porque ninguém é perfeito, né? Porque é difícil para todo mundo. E isso nos coloca numa posição de muito mais construção. Por isso que eu acredito, trazendo para a questão de empresa, de carreira e do novo mundo, que a gente traz essa habilidade de agregar, de entender que as pessoas têm vulnerabilidades, que a gente tem que trabalhar com o que a pessoa tem de melhor, que tá tudo certo, que ela não seja tão boa numa coisa se ela é boa noutra, né? E isso, toda essa conexão precisa de humanidade. E humanos não são perfeitos, não é? Exato. E a gente fala também que é um momento que a gente tem que entender quais são os nossos não negociáveis, né? Porque, assim, é muito importante a negociação, ok, excelente, mas é muito importante a gente olhar para dentro e falar assim, gente, isso aqui eu não negocio. Então, por exemplo, você está trabalhando, tem uma reunião 1h30 da tarde e na sua casa é o caos na hora do almoço, é criança, é comida e é tudo mais. Se abra para o chefe, para o gestor, seja lá para o colega, fala assim, pessoal, olha, aqui em casa na hora do almoço não está funcionando. Então, assim, dá para a gente passar aquela reunião de 1h30 para as 2h, né? A gente pode fazer isso, a gente falando com jeitinho, expondo isso a situação, é tão franco, sendo né? vulnerável. Isso é tão franco. Abre um canal diferente de um outro canal frio que tu poderia ter naquela circunstância, né? Ali tu abre um canal que ele enxerga a pessoa. É tão mais fácil a gente negociar assim, né? É tão mais simples negociar com verdade. E eu quero te propor, Lu, para a gente andar um pouquinho aqui, porque o texto realmente... Vou dizer de novo, vou sugerir que coloquem no perfil o pessoal da Reserva, porque está muito legal.
Mas assim, vou ler mais um pedacinho. Olhar para elas de perto, para as mães, é aprender que a perfeição não é algo buscado. Afinal, a melhor mãe é aquela que é possível ser. E que seus erros e fragilidades são uma riquíssima fonte de aprendizado. Gente, a gente só aprende, e essa é uma opinião que é um valor que eu carrego na vida muito forte, a gente só aprende vivendo, vivenciando as coisas, se permitindo vivenciar a dor, inclusive. E teve um comentário aqui muito bárbaro, eu não vou saber quem é que fez aqui, mas a pessoa diz, os filhos estão vivendo uma oportunidade de aprendizado rica pelo exemplo de como a gente lida com as coisas. Então é tão importante a gente saber estar numa situação que a gente chore se aquilo doeu, que a gente sorria se aquilo fez feliz, que a gente se preocupe se aquilo traz preocupação, porque isso é acolher os sentimentos. E a criança vai levar isso para a vida, se acolher, se aceitar o que está sentindo é tão importante, é tão valioso, né? Sim. E a gente tá vivendo todos esses sentimentos dentro de casa. Eu me sinto naquele filme, como é que é? Aquele filme que tem os... como é? Não vou me lembrar agora. Que é um desenho animado que tem a emoção, o choro, a felicidade. Divertidamente. Sim, total, mas é como se divertidamente a mesa de controle está aqui em casa, no meio da sala. Aquilo está acontecendo tudo junto, né? E a gente está lidando com aquilo e eles estão aprendendo e a gente também. Olha e às vezes... Na mesma posição. As pessoas me perguntam Obrigada, assim... Cláudia, deve ser Cláudia, divertidamente. Isso. E às vezes as pessoas me perguntam, e aí, como é que tá o homeschooling? Gente, homeschooling é o pesadelo, né? Mas vamos lá, estamos lá no homeschooling firmes e fortes, vai dar tudo certo. E aí as pessoas perguntam assim, gente, você acha que seu filho tá aprendendo e tal? Aí a minha resposta é a seguinte, olha, o ditongo consonantal, eu não sei se ele tá aprendendo, não. Mas a ser uma pessoa mais empática, a lidar com frustração, a ter resiliência, ele está aprendendo. E eu acho que nesse momento, né, esse aprendizado para mim é muito mais valioso do que o ditongo, a separação de sílabas e etc. Eu acho que a gente precisa focar, mudar um pouco o foco do nosso olhar. O que é importante, né, Lu? O que é importante nesse momento, afinal? Eu vejo que tem pais no grupo da escola, vocês devem ter os grupos aí, enfim, mas tem muitos preocupados com o conteúdo. E de verdade, eu não estou preocupada com o conteúdo, eu não estou preocupada se eles vão perder o ano, eu tenho filhos em idade de perder o ano, enfim, né? Tenho uma na sexta série, no sexto ano agora, né? Mas a preocupação é muito mais de que forma eles vão lidar com o retorno a esse novo normal que vem aí. Eles sentem medo, eles estão há muito tempo sem ver as conexões deles, eles têm medo até de chegarem de novo e não se conectarem. Eu não sei se isso aconteceu na casa de vocês, mas meus filhos já ficaram com medo de terem perdido amigos. Perdeu o amigo, porque não viu mais. Então, assim, perdeu a conexão. Eles têm eles têm o medo do mundo deles, né? Então, a gente está vivendo todo mundo o medo do que está vindo ali na frente. E eu acho que tá dentro de casa, de alguma forma, tentando preparar eles para isso, para que tá tudo certo falhar, né? A gente está vivendo um momento agora que nós vamos viver muitas lacunas, muitas falhas. Né? E o adulto vai ter que lidar com isso, então que essa questão seja passada para eles também, e eles se sintam tudo bem em estarem vulneráveis, né? E estarem frágeis. Que seja tudo você certo. Leu aí nesse trechinho um ponto que é muito importante. Eu não li o resto, Lu, eu pulei aqui uma parte, né? Tá, mas dessa parte que você leu lá. Afinal, a melhor mãe é aquela que é possível ser. Gente, isso aí é muito valioso, né? Porque assim, vamos acabar com aquela coisa de Mulher Maravilha, que tem que ser 100% em tudo. O 100% nada mais é do que o melhor que eu consigo ser naquele momento com os recursos que a gente tem. Né? Então eu tô aqui na minha batalha diária, com a casa cheia, o home office trabalhando, tenho que fazer um almoço, sou péssima cozinheira, vou fazer aquilo ali que deu, gente. Esse é o 100%, é o que eu consegui. E a gente tem que parar com essas expectativas lá em cima, e tá todo mundo vivendo emoções diferentes, vamos ser humanos, vamos ser vulneráveis, e o 100% é o melhor que eu posso ser naquele momento, naquele contexto que eu tenho. Então eu acho que isso também é uma coisa que essa fase nos ensina e que a maternidade também nos ensina, né? No início a gente fica com aquela coisa de ser tudo perfeito, 100%, dar conta de tudo, mas a gente vê que isso não funciona. Não. Então a gente vê que o que funciona para mim é diferente do que funciona para você. Né? Temos altos e baixos, e é engraçado porque a gente é tão tolerante nos ambientes onde a gente convive, né? Tão tolerante com a colega que não está bem hoje,
com o chefe que entrou hoje não tá legal também, com o marido muitas vezes, até com eles, com os filhos. Por que não a tolerância, não aceitar que possa ter conosco também, né? Com a gente. Então tá tudo certo que a gente não esteja num dia bom, né? Tá tudo certo dizer que hoje não vai ser feito janta saudável. Hoje vai ser o que tem, né? Eu acho que essa cobrança, ela dá uma leveza e, de novo, conecta. Porque os filhos querem pessoas de verdade, pais e mães. Né? E a gente tem essa capacidade. Então vamos olhar para isso, né, Lu? Isso aí. Lu, eu esqueci um pedaço aqui. Ser mãe é renascer a cada dia. É enfrentar o desconhecido e abrir a janela da generosidade para ser menos eu e mais nós. Quem faz isso melhor, né, gente? Quem faz isso melhor do que ser mais o nós, né? Não existe só o eu depois que a gente é mãe. E isso eu acho que melhora de uma forma geral. Acho que até a relação, me atrevo a dizer, a relação conjugal, a relação com os amigos, com a família, a relação dentro do ambiente de trabalho, a gente fica tão menos competitivo e tão mais agregador quando tem filho. Exato. E o mundo, né, nesse contexto que a gente vive, mais do que nunca precisa da colaboração, né? A gente não é ninguém sozinho. Nos retiraram a nossa rede de apoio. E agora? Né? Precisamos entender... Nunca foi tão importante o abraço, né? Exato. Nunca foi tão importante contar. Nesse momento, a tecnologia não está dando conta, não. A gente está vendo que a tecnologia ela não alimenta, não nos sacia. Não é? Então, olha a importância desse olhar que a gente tem no todo, e eu até também atrevo a dizer que tem uma questão aí também do olhar do nós, né? É aquela questão que mesmo quando a gente investiga a gente mesmo, né? Dá aquela mergulhada, trabalha numa terapia ou coisa assim, não é eu, né? Não é eu. Depois que a gente é mãe, isso fica mais claro. Porque não importa qualquer escolha que me faça bem e não faça bem o meu entorno, não tá tudo certo. Tá errado. E isso acontece a partir da mãe em casa, a gente começa a distribuir isso nos ambientes onde a gente está. Não tá um bem, não tá valendo a pena, porque jogo que é bom, tá todo mundo feliz, tá todo mundo ganhando. Ou tá todo mundo perdendo um pouco. Não é? Ótimo. Gente, a live fica disponível depois, sim. A live fica disponível, perguntou a Parada Rosa Duarte. Rosa Duarte. Isso legal, aí. Rosa. Então, sinal que você tá gostando, vai ficar. Lu, bom. vamos lá, vamos evoluir, que tu coloca a próxima aí. Tá. Ser mãe é tudo que precisamos nesse momento. Mãe de um novo mundo que está prestes a renascer. Gente, olha só. Um novo mundo que está prestes a renascer. A gente precisa de mãe. A gente fala que, assim, nada como ter a figura da mãe por perto em momentos incertos, né? Não? A gente está angustiado no momento incerto, a gente não está sabendo muito mais. A figura da mãe é uma coisa muito importante, né? Na vida das pessoas. Mesmo que ela esteja ali calada, te olhando, a gente saber... É só a gente colocar o que está acontecendo. Por exemplo, a mídia está trazendo muito isso, né? Eu não sei se vocês repararam, mas muito do que traz são os filhos adultos que não estão conseguindo ver os pais, os idosos. Não é? Eles vêm trazendo muito isso. Mas por quê? Porque nesse momento a maior dor é estar longe dos nossos velhinhos, né? Dos nossos pais. Dos pais da nossa geração, né? Dos nossos... Os que não estão dentro de casa conosco. Porque meus filhos têm o privilégio de estarem com a mãe deles aqui. Mas a gente não tá. Né? E as mães que estão trabalhando também, né? Na linha de frente. Na linha de frente, então sem... A gente tá assistindo a emoção... das crianças que estão lidando com essa ausência. Então, assim, quando o texto coloca que o mundo precisa de mãe, gente, fiquei super emocionada quando eu li essa parte. Porque eu acho que é isso. Nós estávamos vivendo num mundo órfão. Um mundo que as pessoas não se acarinham mais. E o carinho, ele não é botar a mão na pessoa, não, né? Não é só o abraço e o carinho. O carinho é a atenção na pessoa, né? A gente vive correndo. A gente não dá atenção, não é só para as pessoas, a gente não vem dando atenção para o ambiente, para o meio ambiente, para onde a gente vive. Né? E o que a gente vem descobrindo agora? Tem índices aí que estão sendo divulgados, das pessoas estão fazendo muita obra em casa, porque descobriram coisas na casa delas que elas não conheciam. Problemas. A gente não vivia o ambiente da gente. A gente não estava vivendo, né? O ser humano, de uma forma geral.
a gente precisa de mãe. A gente precisa de mães, né, Lu? Eu acho que a mãe tem um papel fundamental quando a gente imagina esse mundo começando de novo ali no dia 1, né? E a No gente dia 1, fala depois de isso tudo isso. também pensando nas empresas, né? A liderança. A liderança tem que ter esse papel do maternal, cuidar, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, eu me preocupo com fulano. Mas agora a gente precisa cuidar. Porque o cuidar, ele denota aquele sentimento de empenho, de ação, de mão na massa. Preocupar-se não, eu me preocupo, entendeu? Mas o cuidar, ele vem carregado desse sentido, né? O empenho e a ação. E a liderança e a empresa que não cuida dos seus colaboradores vai fazer uma diferença, assim, gigantesca. Será que esse colaborador vai querer voltar? Né? Será que e eu vou mais além. Normal? Vou mais além, Será? Lu. Nós estamos falando, tu tá trazendo a empresa, empresário e colaborador. Eu vou estender isso aí. Vamos trazer o empresário, o colaborador, e eu vou trazer os clientes. Os clientes vão ter, tá todo mundo apanhando nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos desgastados emocionalmente, fisicamente, muitos em função das suas funções nessa história toda. E quando a gente recomeçar, a gente vai ter o que nos espera ali na frente. Tudo o que dizem aí no mercado, economistas e tudo mais, é que a gente vai ter uma depressão profunda. E a gente vai precisar de apoio. Então é um dever das marcas, dos empresários, dos colaboradores e dos clientes se ampararem. A marca e a empresa que não amparar o seu cliente, a sua comunidade, o seu mercado, os seus concorrentes... Não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Então nós estamos falando de um olhar, de um cuidado, que é esse cuidado do nós que a mãe tem, que eu preciso saber o que cada um aqui dentro de casa come, né? Gosta. Eu não posso botar couve no prato dela, que ela não gosta. Eu boto no dele. Sim, tu entende? É um cuidado, é um carinho, né? É uma generosidade quando a gente está pensando neles, e a gente coloca eles ali em primeiro lugar também, né? Se coloca ali no grupo, coloca eles junto conosco nesse barco. É a mesma coisa no mercado. Essa mãe que o mercado precisa é uma mãe que ajuda todo mundo a levantar. Porque depois dessa crise que a gente está vivendo de saúde, nós vamos viver uma crise muito dolorida. E essa crise vai precisar de mães, de abraços, de colos, de incentivo, né? De resiliência, da empatia, de empatia, de carinho, de lealdade, de tanta coisa que a mãe tem para ensinar, que a gente vive nessa escola, que é a escola materna, não é? E é interessante porque se fala muito, né, em liderança empática, né? Tudo isso a gente está tendo a oportunidade de experimentar agora. E aí eu acho que o mais importante, que uma coisa muito importante também, não o mais importante, é que a crise é uma oportunidade da gente gerar confiança. Né, gente? É muito bacana isso, porque a gente tá vendo agora, na real, quem é que tá ali preocupado, quem é que tá realmente, né? Quem é quem? Máscaras caindo novamente, né, gente? Então, assim, é uma oportunidade riquíssima da gente entender esse quem é quem, ver o que a gente quer, com quem que a gente quer estar, né? Quem faz bem pra gente. Então, é muito bacana, porque a gente vai analisando esse cenário de uma forma muito legal, que mãe sabe analisar bastante o cenário. Não precisa ninguém falar nada, que eu olhei para o meu filho e eu sei que ele não está bem, né? Então, isso é muito legal, uma habilidade da mãe que a gente traz. Então, vamos finalizar esse texto, né, Ju? Vamos lá, vamos lá. Tu traz, com você ou comigo? Pode ser, eu posso dar uma lida aqui. O Dia das Mães de 2020, ele jamais será esquecido. Que dúvida, gente, que dúvida, que dúvida. É um ano que é um desafio para nós. Então, nós estamos gerando coletivamente profundas mudanças e, em breve, renasceremos. Então, sobre a marca que esse Dia das Mães está deixando, eu acho que ela está sendo tão importante, tanto de uma forma geral, para a gente, eu acho que interno, que é do se dar conta do quanto a gente pode ser vulnerável, como a Lu trouxe, do quanto a gente pode ser a mãe que a gente pode, e o quanto a gente aprende com isso quando a gente se acolhe, né? Aceita suas fragilidades, divide com os filhos, se humaniza, troca com eles, né? Porque a gente está com uma oportunidade de viver 100% com eles, e aí as máscaras, Lu, que tu trouxe, não caem só no mercado, elas caem em casa.
Em casa. A mãe que ficava com os filhos só de noite quando chegava do trabalho, está ficando agora o dia inteiro. Então E agora o a gente pai está também. experimentando, exato, experimentando vivenciar aquilo na sua integralidade. Não tem mais se esconder atrás de nada do trabalho, da babá. Outro dia minha filha chegou na sala e disse que precisava uma questão da aula, e eu disse só um pouquinho que eu tô numa reunião de trabalho. E ela disse, mas o teu trabalho não é mais importante que a minha aula. E não é, porque aquilo é a importância do negócio dela. E a gente está tendo que lidar com as nossas importâncias, as nossas prioridades dentro de casa. E a prioridade, cada um tem a sua, mas a gente tem que se respeitar. Então, é uma experiência incrível. E eu acho que para fora, Lu, te trazendo, assim, eu sinto que se ressignifica muito as skills das pessoas que vão estar lá fora lutando na reconstrução do amanhã. Acho que as skills não são mais técnicas, a gente acabou de demonstrar, como eu falei antes, que a tecnologia não substitui ninguém, não é tudo, o mundo não vive só dela, que a gente não está aguentando ficar só na frente de celular e TV, dessa intoxicação que tá só nesse caminho, né? A gente está sentindo falta do abraço, a gente está sentindo falta das equipes, a gente está A sentindo gente tá falta de estar sentindo falta do junto, cafezinho, do corredor, do papo de corredor. de trocar, porque isso é riquíssimo e está fazendo uma falta gigante agora. Né? E a gente precisa encontrar artifícios para que nessa nossa vida que a gente está vivendo, que a gente resgate esses momentos de cafezinho, que a gente ligue para os amigos, né? Tudo bem que a tecnologia não substitui, mas ela ajuda, né? Ela a gente ajuda. Manter os nossos Não, laços. ela ajuda. O importante é que a gente sabe que ela ajuda os seres humanos a se conectarem. Seres humanos, né? Seres não humanos. São máquinas, são pessoas. E a gente quer se tocar, a gente está sentindo falta. Não é? Isso aí. E a gente, assim, amou esse texto, a gente passou pelo texto inteiro, então, mini reserva, publiquem esse texto na íntegra, que tá lindo, a gente viajou muito, assim, a gente amou as ideias que estão aqui. E a visão que a gente gosta muito de trazer, tanto eu quanto a Ju, é uma visão muito positiva, uma visão otimista, que a gente pode, sim, utilizar tudo que a gente aprendeu na maternidade, todas as habilidades que a gente desenvolveu, porque nós somos potência. Então, que a gente seja potência, que a gente possa superar esse momento, assim como a gente superou o puerpério, que tem essas emoções e ligações que a gente comentou, que a gente possa sair muito melhor e inspirando todo mundo que está à nossa volta. Não só a nossa família, as nossas crianças, mas as pessoas que estão com a gente, vocês que estão aí em casa, né? Então é um momento muito bacana que se não fosse esse isolamento, a gente não estaria aqui, né? Todo mundo nesse momento. Então que a gente possa ver tudo isso como uma grande oportunidade da gente melhorar enquanto ser humano, para a gente melhorar, né, nas nossas relações como um todo. Então, e que mãe, né, Lu? Que mãe não é... a gente nem citou essa habilidade aí, essa característica, mas que mãe não é otimista? O que eu vou esperar do mundo que vai receber ali na frente os meus 3 filhos de volta? Minha bebê e a minha filha de 11, outro de 10. Que mundo é esse, né? A gente só espera o melhor, a gente vai reconstruir, vai passar como tudo passa. E trazendo a tua colocação da crise do puerpério, ele foi difícil e ele passou. E a gente sai de lá melhor ainda. Então, que essa experiência que a gente está vivendo em casa, ela seja uma experiência que a gente se conecte com a mãe que tem na gente, que ela é grandiosa, que ela é valorosa, valiosa, que a gente possa botar ela mais para fora do que nunca, né? A gente não a esconda nunca, não é problema nenhum ser mãe, nem nas empresas, né, Lu? É um grande prazer. Maternidade como impulso. Como impulso, é uma grande habilidade. A escola da maternidade é incrível. Né? E legal, não só as mães que geraram seus filhos, né? Mas todos aqueles que têm o cuidado com as suas crianças, com os seus filhos, que podem não ser os filhos de sangue, né? Que geraram os filhos, Nossa, mas esse as novas famílias, que é o meu assunto, né, Lu? As novas famílias são todas. São os novos agrupamentos, sejam eles quais forem. Mas o que importa é que a gente possa usar, deixar aflorar essa mãe que tem na gente, que a gente não esconda ela, não. A mãe executiva não precisa esconder que é. Eu sou executiva,
e tenho também negócio de conteúdo, enfim, e esconder, tentar mostrar para o mercado que a gente pode ser tudo aquilo lá fora e não tem nada incomoda lá dentro de casa. Não precisa esconder que tem 3 crianças em casa, que tem 2, que tem uma. Não precisa esconder que a criança está chamando, a gente está em home office, está tudo certo. É importante Isso que a gente aí. aceite a condição que a gente está e se fortaleça com isso, porque isso só nos torna melhores conseguir administrar tudo isso. Grandes administradoras de crise. É isso que somos. Exatamente, isso aí, tá tudo bem. Vamos administrar né? mais essa, não é? A gente criou uma campanha junto ao Movimento Mulher 360, que é um movimento que trabalha a questão da equidade de gênero nas grandes empresas e maternidade nas empresas, junto com outros negócios que valorizam a mãe. A gente criou uma campanha que é Tá Tudo Bem. Tá tudo bem se seu filho apareceu na videoconferência. Tá tudo bem se ele digitou no chat aqueles caracteres, né? Tá tudo bem se no meio da reunião você escuta mãe, vem me limpar. Gente, tá tudo bem, né? Então, até convido vocês a irem no perfil do Maternidade nas Empresas, dar uma olhada nessa campanha, porque precisamos de empatia e realmente, gente, tá tudo bem, né? Vamos sair dessa e seremos melhores se Deus quiser. Somos isso. todos uma pessoa só, não existe uma mãe e uma executiva separada, não, né? E somos É uma nós coisa, também, uma pessoa só. Somos nós, pessoas, empresas, famílias, que a gente consiga se olhar mais assim. Não é? Isso mesmo. Um beijo, pessoal. Agradeço a presença de quem está aí. Agradeço a Reserva pelo convite, né, Lu? E pela Mini presença Reserva, da muito Lu. obrigada. Lu, sempre uma delícia bater papo contigo. A gente poderia ficar Ju, aqui eu horas também se a gente não adoro. tivesse 3 filhos, 2, 1 aí. Se a gente não tivesse tudo acontecendo, né? Aqui em casa o filho agora tá preso num quarto, entendeu? Eu tô aqui, aí depois vai maratona, né, gente? É isso aí. Para todos vocês aí. Então, é isso aí. Quem não agradeço conseguir a gente. maratonar série nenhuma, tá tudo bem, tá? Tá tudo Vocês bem, não são gente. as únicas. É isso aí. Está louca, tá Vida chorando, real. tudo certo, vida real. Tá bom? Um beijo beijo, enorme. beijo, Carol Portela. Vi que você tá aí. Um beijão. Valeu, Olha, gente. Um beijo. gente, Beijo, ó, Flávia. vou deixar aqui que agora a Júlia nos falou, né? Os arrobas, enfim. @New Families é o meu projeto. Quem quiser conhecer, tem aqui no Insta, tem blog com textos semanais, converso sobre novas famílias, posso trocar bastante também. E Lu, por favor, né? Isso, e o meu arroba é maternidade nas empresas. Adoro. Tem também o arroba real maternidade, mas essa mensagem da maternidade como impulso dentro das organizações, ela é feita pelo arroba maternidade nas empresas. Qualquer coisa, a gente manda e-mail, manda inbox, a gente responde, estamos super à disposição aí para bater mais um papo, para continuar essa conversa, talvez num outro meio, né? Virtual, por Isso enquanto. aí, e sem clichês, né? Mães Exato. são poderosas. São poderosas, a gente tem que conversar. Então vamos conversar sobre tudo isso aí que permeia o mundo da gente e que não precisa nem ser o mundo materno, né? A maternidade está na gente e a gente pode usar ela a nosso favor, sempre na vida. Tá bom? Um beijo, boa noite. Beijo para todos, boa noite. Valeu, gente, valeu.